Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do AgroEpod, o podcast oficial do Grupo Agrotécnica. E hoje estamos aqui com o terceiro episódio que traz mais um tema muito importante para o agronegócio brasileiro. Vamos trazer muitas informações, trazendo a parte prática, né, de uma adesão de tecnologias. E para compartilhar essa mesa, compartilhar a nossa manhã de hoje, compartilhar o nosso dia de conversa, estou aqui com o Lucas Ramalho, nosso diretor comercial do Grupo Agrotécnica. Bem-vindo novamente, Lucas. Obrigado, Alessandra, por mais um episódio, né? O nosso terceiro episódio, como você falou. Muito contente nesse dia de hoje, principalmente com uma grande empresa parceira nossa, que é a Koppert. Já agradecendo de antemão o Rodrigo e o Vinícius. Exatamente. Olha, então, hoje nós temos com um grande convidado, né, que é um parceiro muito forte, muito importante para a atuação do Grupo Agrotécnica, e com dois representantes aqui para a gente dar as boas-vindas, que é o Vinícius Lopes e o Rodrigo Rodrigues. Então sejam muito bem-vindos, vai ser uma troca, um bate-papo e realmente muita troca sobre a importância do setor de biológicos para o Brasil. Fiquem à vontade. Obrigado, Alessandra, obrigado, Lucas, aí, em nome da Koppert, agradeço a Agrotécnica, o grupo. O AgroEpod também, a gente, com grande satisfação mesmo, felicidade, a gente vem gravar aqui, tentar de alguma forma descontraída, desvendar esses mistérios do controle biológico e o que tem feito esse sucesso absurdo no mercado brasileiro, né, no agro brasileiro. Então, de alguma forma aí, tentar contribuir com o conhecimento de todos que estão nos escutando nós. Excelente, obrigado mesmo, Lucas, pessoal da Agrotécnica, do Grupo Agrotécnica, né, nos convidar aí para participar desse evento, bem interessante, né, disruptivo, talvez uma conversa dessa para um grupo de revendas, né, um grupo de insumos, é bem interessante sim, para a gente ter uma abrangência maior aí dentro do estado, né, dentro do país, por que não? E realmente falar, discutir, conversar a respeito de controle biológico, para nós é o nosso dia a dia, né, em nome da Koppert aqui também agradecer. Mas, sem dúvida nenhuma, é um tema que ainda levanta muita dúvida por parte dos agricultores, né? E o que nós estamos aqui é tentar contribuir de alguma forma para que essa dúvida minimize e que nós consigamos, aí, junto com os nossos parceiros, junto com a Agrotécnica, levar conhecimento, tecnologia, informação e, claro, muito manejo biológico para os agricultores. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Então, vamos lá rodar a vinheta para começarmos o nosso episódio. Lembrando a todos vocês o nosso convite para seguirem o Grupo Agrotécnica Oficial em todas as mídias sociais. Olha só, no Facebook, no Instagram e lá no LinkedIn. Então é uma forma de estar muito próximo, interagir e acompanhar todas as ações do Grupo Agrotécnica aí no dia a dia, né, que compartilha inclusive várias ações e atuação da equipe de campo. Mais um convite que é acompanhar aqui através do Spotify, com toda a parte de áudio do programa e o programa completo lá no YouTube. Então, o Grupo Agrotécnica, que é o parceiro do produtor, do plantio até a colheita, está aí próximo, né, de todos nós. E para iniciarmos, ô Lucas, conta aqui pra gente como é que começou a parceria, como que iniciou esse start, né, junto com a Koppert. Então, Alessandra, é até uma história bem legal, porque a Agrotécnica esse mês, agora de dezembro, ela completou 38 anos de mercado. Dos 38 anos, mais de 35, né, 34 anos foi simplesmente só no mercado, pensando em defensivos do químico tradicional. E eu lembro a primeira reunião que nós fizemos com a Koppert foi finalzinho de 2018, Rodrigo e Vinícius. E nessa reunião, Alessandra, a gente chamou um representante da Koppert na época que eu fiz o contato, fui atrás, eu estava de olho nesse mercado, né, que estava cada vez mais crescente. E eu lembro que nessa reunião o presidente da empresa, né, o nosso CEO, que é o Antônio Carlos Sioff, participou. E eu lembro que no final da reunião ele bateu nas minhas costas e falou: Lucas, você tá doido, não é normal a gente falar em vender bichinho. Ele brincou dessa forma ainda. Porque a gente vem de um mercado químico tradicional e uma revenda tão tradicional quanto a agrotécnica falar em organismo vivo, macro, microbiológico. Então, para ele era uma coisa muito assim, fora do que ele jamais imaginou.
Eu lembro que no primeiro safra a gente faturou em torno de R$64 mil. E hoje a gente está indo já, chegando perto aos 10 milhões. Isso a gente está falando em 3 safras e meia atrás. Então, isso mostra, e a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui, Alessandra, como esse mercado está ainda só no começo e como esse mercado está rápido e crescente. Então, acho que é uma história legal, porque a gente acreditou. Eu acho que tem 2 situações que levou a isso. Primeiro, a nossa dedicação do grupo Agrotécnica, da equipe, e a segunda, que eu acho que talvez a mais importante, é a nossa parceira, no caso a Koppert, que nos apoiou em cada situação, porque para nós também era muito novidade. Então a gente conseguir passar isso para nossa equipe, essa confiança, precisou muito aí na seriedade da parceria da Koppert. Nossa, muito interessante, porque justamente sabendo o como começou, né, e mesmo nessa tão recente, mas com um crescimento gigante, né, estratosférico e tudo que tem por realizar, vai ser legal, porque agora a gente vai conhecer mais a atuação da Koppert no Brasil e no mundo. Então, o vínculo com a agrotécnica já mostra justamente esse mindset da parte técnica, né, da agrotécnica, de confiar e aí com um parceiro realmente robusto e que dá segurança para esse crescimento. Então vamos lá conhecer sobre a atuação da Koppert no Brasil e no mundo? Vinícius, Perfeito. Você conta aí para nós? Claro, Alessandra. Eu acho que não tem como não linkar a história do Lucas aqui com a nossa realidade visto para o Brasil, né? A empresa no mundo, a família Koppert, né, ela está na 3ª geração, então a liderança da empresa no mundo é uma empresa holandesa. Ela tem 56 anos de história. No Brasil ela está apenas 11. Então, se a gente considerar mercados, por exemplo, como cana, quantas safras de plantio, por exemplo, de 18 meses foram feitas, né? São poucas para esse crescimento e essa realidade. Então, a empresa começou dentro do país, dentro de casas de vegetações na Holanda, com um predador, e ali foi começando a crescer mesmo aquele produto que era até um problema mesmo. Ele era um problema que era uma solução de um problema que eles tinham. Então ele predava, e o dono lá da fazenda, o fundador da empresa, pegou esse bichinho, né, esse predador, falou, pô, controla esse, vou criar ele e eu vou resolver meu problema aqui. Isso começou a história de uma empresa que se criou muito em casas de vegetação e pequenas culturas fora daqui. Quando ela entrou no Brasil nesses 11 anos, ela começou a desenvolver um portfólio, produtos focados em campos abertos, que era um grande desafio para controle biológico. E não tem como também a gente não falar da controle biológico aqui no Brasil, porque a gente vinha no mercado, principalmente de cana-de-açúcar, com 2 produtos, basicamente, que eram a Cotésia e o Metarisco, que são produtos de baixa tecnologia, e principalmente na produção, porque o mercado demandando de valor econômico e tudo mais, baixava muito a qualidade. Então, a Koppert assumiu e veio para o Brasil com uma realidade de controle biológico muito frágil, que era essa proposta. Pô, como que eu vou desenvolver num país tropical o controle da minha praga, que dá problema desde a época do meu avô, da minha fazenda, com um bichinho? E isso que torna muito interessante a história aqui, porque a tecnologia que é feita dentro dos produtos biológicos hoje é de tal capacidade que faz com que você não substitua só o químico pelo biológico, mas você substitua por um resultado superior. E esse é o nosso propósito, olhar de forma dentro da economia, dentro da última linha desse nosso cliente, e fazer com que ele faça a substituição do químico ou daquele produto que ele usa. Não quer dizer que seja só pelo fato do químico, pode ser até um biológico que ele usava até por uma coisa melhor. Então o propósito de mudar realmente o lucro, né, o propósito da última linha, e faz com que realmente a substituição do agricultor seja muito mais fácil do que só ele falar, pô, eu preciso usar controle biológico por causa do nosso planeta e tudo mais. Então, é uma breve história, e aí contando um pouquinho dos números da Koppert, que eu acho que é interessante isso também, né? A Koppert está presente em mais de 100 países, hoje ela tem 11 unidades fabris no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente conta com 3 fábricas que nos apoiam aqui. O Brasil toma conta do Cone Sul, então vem todos os países aqui, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai e o próprio Brasil. E essa gestão faz toda esse Cone Sul aqui.
É interessante também falar, né? Nós somos aí um pouco mais de 4.000 colaboradores no planeta, em prol de desenvolver controle biológico, né? Nós somos uma das maiores empresas de polinização do mundo, por exemplo, e a gente pode citar aqui culturas importantes dentro do Brasil com demanda de polinização. Essa complexidade da Koppert faz com que ela seja apaixonante, e a nossa história de estar aqui conversando é realmente uma história de acreditar muito nos valores dessa família que começou lá atrás, e dessa forma muito de um entusiasmo gigantesco, colocar para o nosso cliente, para o nosso parceiro que estende nós, essas possibilidades que o controle biológico vem tendo. E sem dúvida nenhuma, em nome aqui da Koppert, junto com a Agrotécnica, é muito importante o controle biológico, né, nesse cenário inteiro, tem as pessoas capacitadas para desenvolver ele. Se tem um produto que necessita de você estar em contato com ele, informando o agricultor, em parceria com ele, é o produto biológico. E nada mais do que uma empresa com a seriedade do Grupo Agrotécnica faz essa extensão perfeita. Então, nada é à toa nesse negócio. Você vai lá na última linha dele, trabalha com empresas sérias, parceiros como o Lucas, que vislumbrou esse negócio e hoje está colhendo os frutos com certeza, se diferenciando de outros parceiros para buscar uma especificidade grande na oferta de valor para o cliente deles, né? Então, acredito muito nesse cenário inteiro, né? A Koppert vem com certeza para reescrever uma fatia da história do agro aqui no Brasil, e com certeza ela é essa empresa, como todo mundo fala internamente, como o nosso cliente vê, e permanecemos no nosso objetivo aí, de fazer o controle biológico desenvolver uma visão muito clara do nosso cliente. Nós precisamos olhar para a dificuldade dele, olhar para as demandas dele, e aí suprir isso com opção sustentável, opção como controle biológico, e olhar sempre no lucro. Não é porque é biológico que tem que ser usado só por isso. Tem que dar resultado para o nosso cliente. Nossa, muito bom. Encaixa justamente, né, com essa visão do que é o agronegócio, que é realmente uma atividade que precisa ser pensada nos 3 pilares da sustentabilidade, né, na ambiental, na social, mas na econômica. Sim. Então, essa visão diferenciada realmente é muito positiva. Muito bom, Vinícius. E nessa questão, que até eu quero ouvir também do Rodrigo, né, Lucas, a gente entendeu o quanto que esse mercado tem crescido, tanto no Brasil, quando a gente fala em agricultura, um mercado tão rápido, né? A gente está já agora no mês de dezembro, o ano de 2023 já é presente aqui para nós, né? Já chegou. Então compartilhe conosco, Rodrigo, por favor, justamente desse mercado, né? Como que era lá no passado, quando tudo começou, quando o Vinícius falou, como está hoje no presente e qual que é o futuro, né? O que a gente tem aí de cenários para o mercado de biológicos? Maravilha, Sandra. Bom, eu vejo assim, né? O mercado biológico como um todo, ele vem numa crescente impressionante, né? Isso muito em função, basicamente, da necessidade do agricultor, da necessidade do parceiro, né, em buscar alternativas para o sistema de produção como um todo, independentemente de cultura. Falando na soja, falando na cana, falando no amendoim, falando no HF, falando nos citros. Todas essas culturas necessariamente têm buscado ferramentas alternativas que até então, né, trazidas aqui para os agricultores, de modo que a gente consiga ter uma produção mais sustentável, né, dentro desses 3 pilares de fato que você comentou. Bom, o mercado biológico, ele cresce no Brasil em torno de 30% a 35% aí ao ano, né? Ou seja, são realmente números impressionantes, e isso, claro, carrega junto com isso bastante responsabilidade nossa para a Koppert, que é uma empresa líder do segmento. A Koppert cresceu no último ano 95%, ou seja, a gente está crescendo mais de 3 vezes aí, né, quase 3 vezes o que realmente o mercado nacional tem operado. Do ponto de vista de mundo, é um mercado que cresce a 15%, em torno de 13% a 15%, né, globalmente falando. Aqui no Brasil, claro, pela uma taxa de adesão inicial baixa, os níveis de crescimento eles são maiores. Claro que daqui 10, 12 anos, 15 anos, isso tende a dar uma estabilizada. Acreditamos nós, né, do setor mesmo, que o mercado de proteção de cultivo vai deixar uma fatia em torno de 25%, 30%, os mais otimistas falam em até 50%. Eu, Lucas, talvez 50% eu acho que é muito otimismo, mas ali uns 35%, 40% realmente eu acredito ser uma fatia que o controle biológico vai passar a ter de todo o sistema de produção, de defesa, né, de todas as plantas. Então veja, está todo mundo olhando realmente para esse mercado.
E a esperteza, a perspicaz, por exemplo, da agrotécnica, do grupo agrotécnica, há quase 5 anos atrás, ter buscado essa tecnologia, fez com que eles passassem por vários níveis de amadurecimento do setor também. Então, a agrotécnica com 38 anos, né, a Koppert com 55 anos, veja que são empresas longevas, né, empresas que têm aí um grande histórico. E a Koppert, ela realmente se baseia nessas relações de longo prazo, né? Isso faz com que grande parte dos nossos parceiros, a agrotécnica é uma das principais, tenha sim já a parceria e, claro, deslumbrando o mercado ainda mais interessante dentro desse segmento. Eu costumo dizer, Alessandro, que o mercado biológico como um todo, ele tem 3 necessidades que o puxam, né? São 3 situações que o puxam. A primeira são questões técnicas, que é aquilo que eu adiantei aqui, que são as alternativas para a gente rotacionar grupo ativo, né? Os problemas que nós temos com resistência, eventualmente algum produto que cai, né? Às vezes, como o endosulfan, por exemplo, no café, né? De uma semana para outra caiu ali a permissão do uso. Então as questões técnicas são importantes. A questão mercadológica, né? Hoje você vê, o controle biológico, ele é ainda um espaço muito grande para ser navegado, e quando você tem empresas, distribuidores, parceiros como a agrotécnica que encaram o desafio e levam para o agricultor realmente essa tecnologia, do ponto de vista isso é um diferencial. Então essa questão mercadológica também, de que o controle biológico acessado através dos seus distribuidores ao cliente final, faz com que essa cadeia puxe. E o terceiro, e talvez o mais importante, é uma questão de segurança alimentar, né? Então, nós, na pandemia, a gente viu que essa questão cresceu bastante, né? O consumidor final, nós consumidores finais, né? Buscamos nos alimentar melhor, né? Então, cresceu bastante essa busca por uma agricultura mais sustentável, para ferramentas menos agressivas, né, para ingredientes ativos mais seletivos, né, e o biológico encaixa perfeitamente nesse segmento. Isso todos os mercados, tanto o mercado de citros, por exemplo, que é um consumo final, quanto o mercado de café, que é um consumo final, assim como o mercado de cana, de grãos em geral também, são mercados que buscaram, através do seu consumidor final, esse tipo de alternativa de manejo de sistema. Então, veja que como a gente estava comentando, né, o controle biológico não é o futuro, ele é o momento, né? E o fato de ser o momento também indica com que várias empresas, indústrias de uma forma geral, busquem acessar esse mercado. Então, o quanto importante é que empresas que teve um senso de pioneirismo, aliado a indústrias com responsabilidade, consigam aí sim levar o controle biológico responsável, né, para o agricultor, para a agricultura tropical nacional, né? Enfim, então concluindo, realmente é um mercado ainda muito grande, né? Estima-se hoje em torno de 80% ainda para ser trabalhado, né? Invertendo um pouco o número, de acordo com as últimas pesquisas, 20% apenas dos agricultores consomem ferramentas biológicas voltadas para controle, biodefensivos. Isso no Brasil? Isso no Brasil. Então, 20% só consome biodefensivos. Não estou falando de bioinoculantes, né? Não estou falando de inoculante nem biofertilizante, biodefensivo. Então, veja, tem 80% ainda dos agricultores que, ora, não foram nem apresentados, ora, foram apresentados e, eventualmente, tiveram algum problema. Isso acho que na Europa é bem maior. É bem maior. É bem maior, Lucas. Lá fora, principalmente porque as culturas lá fora também são culturas, né, de maior valor agregado, né? Como o Vinícius estava explicando aqui. E são culturas também que estão dentro do ambiente protegido, né? Então fica até mais simples e mais fácil você usar o controle biológico. Aqui no Brasil, que nós temos aí esse campo vasto, né, aberto aí, realmente existe tropical, né? Existe aí algumas características. Não vou falar dificuldade, porque isso a gente transpassa, né? Mas existe algumas características aí que nós, do controle biológico, precisamos, junto com vocês, desvendá-los. E lá fora, em torno aí, dependendo do país, mas vamos pegar ali a Europa, em torno de 70% já dos agricultores consomem biodefensivos, tá? Então, veja, é inverso, né? Praticamente o que lá tem aqui é o que não tem, que tem que conhecer. Então, realmente é um mercado interessante, pujante, grandes multinacionais têm olhado para isso aí, né? Têm entrado dentro do segmento, isso a gente acredita que profissionaliza muito também o setor, né? Exato. E que para nós é importante tudo isso acontecer.
E olha que interessante, Alessandra, Rodrigo, Vinícius, eu trouxe um dado aqui, acho que você falou de multinacional, é legal a gente falar. O mercado de defensivos, né, mundial, ele está em torno aí de 61 bi de dólar, tá? E uma projeção para 2026, quer dizer, os próximos 4 anos, ele vai para 73. Isso dá um crescimento de 3,7%, quer dizer, um crescimento muito baixo aí para os próximos 4 anos no mercado de insumo de defensivo químico tradicional, química sintética. O biológico, ele está em torno hoje de 10 bi de dólar mundial e ele vai para 18,5 bilhões de dólar em 2026. Isso vai dar um crescimento de praticamente 80% de crescimento. Então, olha a explosão que vai dar. Falando em Brasil, e olha onde a gente pode navegar. Brasil, a gente trouxe esse dado aqui da Spark também de 2 bilhões de reais. E hoje a agricultura brasileira é uma das maiores do mundo. Então você vê o oceano que a gente tem para navegar aí para frente. É isso, né? Exatamente, Lucas. Esses números são reais, são, né, números atuais. Estima-se aí nos próximos 10 anos esse número aí chegar em torno de 30 milhões de reais, né? Vamos ver como é que vai estar o dólar lá na posição, mas isso estima-se já aqueles 20, 25% aí do mercado de proteção de cultivo no Brasil, que é mais ou menos hoje em torno de proteção, aí, em torno de 14 bi de dólares, né? Você trouxe um dado global, aqui no Brasil em torno de 14 bi de dólares, né? Então a gente já tem uma fatiazinha, um controle biológico, já não é linha, né? Já não é traço, né? Já não é zero, né? Realmente já tem uma fatia de importância nisso aí. E para navegar nesse oceano, você precisa estar preparado, né? Então o Rodrigo foi muito feliz quando ele falou de entrada de grandes empresas, assim como nós, para aumentar a seriedade para o agricultor, então aumentar esse proposta de valor que a gente comentou, e você não navega nesse cenário sem você estar com grana. Quer dizer, então a Koppert anunciou recentemente aí uma fábrica nova, que foi investido 70 milhões dentro dela, e nós também anunciamos o investimento para os próximos 5 anos de 700 milhões. Quer dizer, quem vai jogar esse jogo? Empresas grandes, né? Então o agricultor pode esperar nas próximas etapas aí do crescimento do controle biológico muita inovação, muita seriedade, muito produto novo e disruptivo. E aí aonde a gente entende que o know-how e o conhecimento da Koppert, o que ela montou no mundo durante todos esses 56 anos, vai pavimentar o que vai acontecer aqui no Brasil. Então, em números, a Koppert tem em torno de 120 produtos desenvolvidos, 120 produtos biológicos desenvolvidos no mundo. No Brasil, a gente não chegou a 30 ainda, porque nós temos um processo regulatório para deixar eles disponíveis para o produtor. Então, quer dizer, o que vem mais é muito legal você pensar nisso. E aí, dentro desses cenários números, que é legal a gente analisar, a gente tem uma grande fatia que hoje a gente não joga esse jogo, que são os herbicidas, né? Então, como o controle biológico também vai entrar nesse cenário, que é mais ou menos a metade do número de proteção hoje, né? E sim, aí anunciando para vocês, a Koppert vem com produtos biológicos para controle de plantas daninhas, então bioherbicidas. Então, essa conversa começa a ficar muito interessante pelas coisas que vêm, então tem muita coisa boa no futuro. Tem muita inovação, bastante, né? Tem muita inovação para aderir a essa necessidade do produtor, a necessidade do campo. E tem uma questão importante também, a gente fala muito, existe uma adaptação do conhecimento técnico com as pessoas que transformam isso, né? Uma grande dificuldade hoje é achar bons profissionais para posicionar no mercado, para atendê-los. E não é só você achar novos, mas é uma adaptação de quem está aí vendendo químico, quem está aí vendendo os produtos e conhecer muito bem do biológico. Essa transformação é muito positiva. O que aconteceu dentro do grupo Agrotécnica é acontecer com as pessoas que falam de controle biológico, mas de uma maneira profissional, né? Até porque a nossa formação não foi para isso, né, Rodrigo? Exato. A gente não teve. Você teve, Alessandra, na faculdade? Eu também não, você também não. Ninguém teve essa tem, formação, né? Não tem. Infelizmente, né? Porque se você for pensar, é um dos pilares do sistema de produção, né? Que é o controle biológico ali, o químico, né? O MIP, o MIPD, né? Manejo integrado de praga, de doença e tal. É um dos pilares do controle biológico. Claro que nos últimos anos a gente também não pode desmerecer, tampouco falar das tecnologias que nós tínhamos até aqui eram ineficientes. Não, pelo contrário, né? Vamos falar que as ferramentas químicas nos trouxeram com a nossa agricultura até aqui e vão nos levar ainda por mais muitos anos para frente. A proposta Koppert
dentro desse setor é realmente introduzir mais ferramentas que, inclusive, ajudar a prolongar a vida útil do inseticida, do fungicida, né, dentro desse mercado de proteção como um todo. Que então, é um gap, né? Como equilibrar e dar uma perenidade para a tecnologia. Exatamente, perfeito. E aí, trazendo um pouco para culturas perenes, por exemplo, igual a citricultura, né? Veja hoje a quantidade de gargalo que não tem hoje na produção, né, da citricultura, muito em função do excesso realmente de consumo, né, de uso de defensivos, mas a gente não pode, de uma certa forma, criminalizar, porque até então são as alternativas que nós temos, né? E então, a proposta realmente de trazer com responsabilidade, né? Porque, como o Vinícius comentou, não é porque é biológico, você não tem que entregar uma eficácia agronômica, né? Não é isso. Realmente, acho que esse é o grande diferencial, né, para mudar um mindset do agricultor, de que o controle biológico ele não é só uma alternativa para sustentabilidade ou para menos resíduo, não. É uma alternativa para controle de praga e doença na agricultura tropical normal. Claro que o reflexo do uso dessa tecnologia ele é muito mais palatável, vamos falar assim, do que o reflexo do uso da tecnologia química, né? E na citricultura, por exemplo, resgatando aqui o exemplo, é uma cultura que por muitos anos, né, ficou carente de tecnologia biológica, que nós, junto com a agrotécnica, que inclusive nos ajudou a desenvolver bastante uma ferramenta biológica para a citricultura, está posicionando de forma correta, coerente, responsável para controle, por exemplo, do psilídeo, né? Então veja, a gente está falando hoje já em práticas usuais agronômicas, onde o setor como um todo, associado aos seus parceiros, que traz essa ideia de posicionamento técnico, melhorar a condução, melhorar a lavoura do agricultor com essa tecnologia. E é bem esse ponto, acho que coroa muito falar de mercado com case, né, com as boas práticas. Falando no estado de São Paulo, Lucas, fala conosco justamente como foi, né, essa aderência com a equipe técnica, junto com os produtores, que vocês são a ponta, né, é a força de vendas implementando a tecnologia. Quando você fala estado de São Paulo, não posso citar duas culturas para nós a mais importante, que é o citros, que o Rodrigo estava citando, que veio de uma demanda, veio de uma necessidade. A citricultura passa por um momento muito desafiador em relação ao transmissor do green, né, que é o psilídeo, e a Koppert veio exatamente ajudar nesse processo. A gente tem trabalhado muito forte em relação à Isária, um produto chamado Challenger, que a gente está realmente apostando demais nessa tecnologia, até porque os citros, para as grandes multinacionais de químico tradicional, não é uma cultura grande, né? Não é uma cultura mundialmente grande. Então a falta de inovação em novas moléculas e novos registros já pesa. Faz alguns anos aí que a gente não tem o lançamento de um produto específico para um ácaro da leprose ou mesmo para um psilídeo. Então, o biológico ele veio com uma ferramenta alternativa forte para esse tipo de problema. E cana-de-açúcar aí, né, Vinícius, que hoje você me falou um dado aí que eu achei muito interessante. Se você quiser até falar para nós, é importantíssimo esse dado. Foi interrompendo aí, Lucas, mas foi ato aqui da conversa do Rodrigo aqui, que ele falou, pô, uma provocação, né? O biológico é o futuro, né? Aí a gente sempre, o maior case nosso conhecimento foi desenvolver produtos que ele não tinha 1 hectare e passar para ter confiança no mercado, quer dizer, você crescer nele, sem você ter uma estrutura de posicionamento e marketing como o mercado conheceu, né? Big eventos, feiras, onde você posiciona um produto e ele, muito pela confiança do agricultor com aquela marca, ele se adapta, pega logo. Então quando você vem do biológico, você não tem essa confiança por trás, não tem o hábito cultural do cliente, do produtor em comprar. Então foi muito legal essa lembrança, que é o nosso pacote hoje de plantio, os produtos que compõem o plantio da Koppert, tem 17% de market share em plantio do Brasil. Quer dizer, olha o dado que isso é, e reverter isso em números, talvez seja o nematicida e o fungicida, ao conjunto, mais usado e o líder de mercado em cana-de-açúcar, olhando para plantio. Aí a provocação é o futuro ou o presente? É o presente. Né? É o presente. É o presente. 17% de participação é absurdo. Né? E aí o sentimento
de que tem muita coisa ainda, porque você faz, nós fizemos uma análise em 2022, que é interessante eu trazer aqui, nós fizemos um comparativo em 188 campos no Brasil, quando o protocolo da Koppert é comparado com qualquer outro concorrente, quer dizer, não importa qual, ele 96% das vezes ele ganha. Aí você faz algumas analogias e você fala assim, por que essa liderança? Economicamente, o preço do produto é um preço competitivo, então o agricultor consegue acessar ele. E aí, uma outra vantagem, a gente não tinha no controle biológico, que está na nossa história, a gente não pode deixar isso, capacidade produtiva. Então você não tinha investimento para você fazer uma quantidade gigantesca de produto e atender realmente o mercado brasileiro. Escala, né? Porque você ia com medo. Você não tinha escala. Você ia oferecer e falar, peraí, você pode comprar mais, né? Eu consigo vai devagar, né? Isso. E não, hoje você, com investimento que a Koppert fez no Brasil, todo planejamento estruturado, né? A gente brinca que, graças a Deus, a gente fez um 5-year business plan lá no começo, né? Um planejamento de 5 anos, que nos colocou aqui, porque muitos outros concorrentes de biológico não fizeram o mesmo trabalho, então, em algum momento, faltou dinheiro. Então, voltando a isso, a capacidade produtiva, um dos grandes fatores, vantagem econômica, eu falo não só no dinheiro que o cliente paga, mas alternativas financeiras para sustentar essa operação. Então o agricultor nos chegava e falou, pô, ótimo, então não sei o que, mas eu comprava assim do meu parceiro químico. Pô, compra assim também de nós, a gente também consegue. As práticas comerciais, que já são hábitos do campo. E aí você junta todos esses fatores com uma performance no campo, né? Você não tem uma regra que não... Você cresce. Você sustenta esse crescimento. E aí o desafio está um pouco das minhas falas aqui, né? Voltando para todos os jovens que estão nos escutando. A gente precisa capacitar, porque esse fenômeno vem, a indústria dá conta, a gente consegue propor isso no mercado, a gente consegue fazer uma substituição pelo bem do cliente, quer dizer, o resultado melhor, mas a gente também precisa de uma equipe técnica nos apoiando, né? Dentro e fora da porteira, né? Porque é uma necessidade dentro da equipe da produção, dentro das propriedades rurais, e fora da porteira, que é todo o nosso time de forças de venda, são os agrônomos, técnicos que vão implementar e fazer dar certo. E os parceiros comerciais também, né? A agrotécnica, por exemplo, é fundamental nisso aí, né? Pega tudo isso que está embalado em relação à tecnologia da indústria e apresenta isso para o agricultor, de fato, né? E deixando, não desconectar do assunto do Lucas, em relação a você ter um share interessante no seu futuro, a gente também tem um produto, e o Rodrigo pode citar bem, você lembrou bem do Challenge aqui, e a gente pode também falar do Octane, e que são produtos que transformam a regra de crescimento. Você tem um crescimento normal de um produto que está no mercado, você vai, crescer comercialmente, em confiança, em adaptação, e ele é melhor do que o seu concorrente, ótimo, você vai crescer gradativamente. Mas quando você tem uma substituição daquilo que é muito melhor, ele não é meio melhor do que o cliente, do que o concorrente, muito melhor. Eu posso citar um exemplo do lançamento que a gente fez em cana esse ano. Tem uma praga muito importante em cana, chamada fenóforos leves, é um problema grande no estado de São Paulo, para basicamente todo o estado. Você não tem químico que funciona muito bem, porque o hábito da praga, ela se alimenta do toco lá embaixo da cana, ela se esconde, então você tem que ter um químico aplicado em cima extremamente tóxico, para você em qualquer contato mínimo matar essa larva e ela não vir. Quer dizer, é muito difícil, ela fica muito escondida, um hábito complicado. E aí você faz algumas alternativas agressivas, como por exemplo, cortar a toceira em cana, para você conseguir que a molécula chegue lá e tudo mais. Aí a Koppert vem com aqueles 120 produtos que eu falei no planeta, e tem um deles que tem essa capacidade, então a gente trouxe ele, desenvolveu ele aqui. Ele é um nematóide entomopatogênico. Entomopatogênico porque a gente é acostumado com nematóide fitopatogênico, que se alimenta de plantas, né? Esse se alimenta de carne, entomopatogênico, que se alimenta de outros insetos. Só que você, com a espécie, você também acha uma especificidade dela, ela gosta de se alimentar daquela específica larva e tudo mais. Então você desenvolve isso e vai para o mercado. O que você tem no final do dia? Uma molécula móvel. Esse é o recado para o cliente que está estudando nós. É um nematóide que se movimenta, um nematóide grande, dá para você ver ele olho nu. Você aplica ele em quantidade e ele vai atrás da larva. Lembra aquela história de o químico não conseguir chegar? Esse é um nematóide, ele vai lá e chega. Chegou, em poucas horas ele viabiliza essa larva, mata ela e se alimenta dali para frente dela.
Aí você fala assim, pô, qual que é o resultado? O produto químico bom hoje, ele tem uma eficiência de 50% a 60%. Quando você vai para esse produto biológico, ele sobe para 95% de eficiência. Praticamente o controle, né? Aí... É o controle, né? Veja bem, esse é o fundo do controle biológico. Você não vai substituir só pelo simples fato de que o planeta precisa, pelo ESG, como você colocou muito bem, mas sim você vai substituir por uma coisa que é muito melhor e que a gente não viu ainda, né? Essa é a inovação do controle biológico. E aí eu dei o gancho para o Octane, e o Rodrigo pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque ele está focado basicamente em milho, e aí também o challenge em citrus. Como também inverte essa lógica. Como você tem uma eficiência muito melhor e faz o controle biológico crescer. Isso é fenômeno. Esse é o controle biológico atual, esse é o controle biológico que vem realmente ter um papel de protagonismo dentro das decisões do cliente e dentro do parceiro. A visão do Lucas na história do Grupo Agrotécnico Matão foi muito feliz. Ele conseguiu ver isso antes que todo mundo e antes que a indústria tivesse parceiros antes deles. Então, o Grupo Agrotécnica vislumbrou muito lá na frente e hoje bebe água limpa. Com certeza. Né? Sucesso que foi o Octane, né, Rodrigo? A última safra foi exatamente, absurdo, né, exatamente, Lucas. O Octane, ele está posicionado aí entre os 5 maiores inseticidas em volume de venda, em participação, inseticidas para a cultura do milho nessa última safra. Ou seja, é aquela história, né? A gente já transpõe aquele mercado, análise do mercado exclusivamente biológico. A gente já passa a fazer uma análise do mercado de proteção como um todo. Então, você imaginar que de todos os inseticidas utilizados, 20% em toda a área foi um biológico, né? Só reforça essa questão que o Vinícius trouxe de necessidade de entrega de resultado, de fato. E também eu trago aqui uma situação que é a dor do agricultor, né? Que move muito também essa necessidade é a dor. Né? A dor por uma praga de difícil controle, a dor por uma praga que está em ressurgência, saindo de secundária vindo para primária, uma dor de uma praga que está sem controle em função de resistências em geral. Então, quer dizer, essa dor realmente movimenta. É o principal motivador? Talvez não, mas é importante realmente. E o caso do Octane é um deles, né? Foi comercializado nessa última safra aí em torno de 1.700.000 litros, né, de Octane. Então isso realmente dá aí, se você pegar uma média de meio litro por hectare aí, mas não estamos falando de quase 3 milhões, quase 4 milhões de hectares tratados, né, todo a nível Brasil. Então veja que realmente ultrapassa um pouco a análise somente do mercado biológico e começa já aí, né, a gente brinca, né, uma conversa mais séria, onde o biológico entrando efetivamente no calendário de proteção de cultivo, né, dos agricultores. E você também comentou sobre o Challenger, né? O Challenger, inclusive, a Agrotécnica ela teve uma participação importante dentro do desenvolvimento desse produto, que também nasceu de uma necessidade, né, da citricultura como um todo, em buscar alternativa para o controle do green, que é o vetor do psilídeo, né, que é o controle do green, que é o vetor do green, em trazer como alternativa tecnicamente viável, né, uma ferramenta que conseguisse ali alternar princípio ativo nas 50 aplicações anual que faz, 35, 50 aplicações anual que faz a citricultura. Então, isso são cases e são situações, são resultados que trazem para a prática tudo isso que nós estamos conversando e discutindo, né, que realmente faz sentido, é necessário, tem um apelo legal, tem o fato de ser palatável para o consumidor final também. Então, assim, eu acho que são só vantagens, né? Claro que tem muito a evoluir, tem muito a avançar. Como o Vinícius colocou, nós temos uma legislação ainda que eventualmente atrapalha um pouco o desenvolvimento nosso também, porque, veja, nós temos uma mangava, né, que poliniza, né, uma polinizadora, que nós não podemos hoje comercializar no Brasil, porque, claro, seria aí uma intervenção, né, de um macro-organismo, por exemplo, não presente na nossa fauna. E só que não tem legislação que possa dar os meios para que isso ocorra. Então, veja, tem muita coisa que precisa ser ainda trabalhado, elucidado, até mesmo para ajudar a aumentar essa adesão por parte do agricultor. Importante, né, quando a gente ouve cada ponto de vista aqui do Rodrigo, do Vinícius, o Lucas aqui falando em São Paulo, a gente vê que a demanda, ela existe, é um mercado que realmente já é o presente, a gente vê uma maturidade dos produtores rurais, dos agricultores estarem
com adesão a essas tecnologias, mas agora é importante a gente falar justamente na capacidade fabril para ofertar toda essa tecnologia, essas novas tecnologias. Então é importante a gente falar, né, reforçar aqui essa amplitude que é a segurança que a Copert representa. O Vinícius, Rodrigo, assim, quero que vocês falem um pouquinho do investimento da nova fábrica, lá encharqueada, inclusive, mas eu queria que vocês complementassem com um ponto que eu acho legal falar também, Alessandra, dos últimas aquisições que a Copert fez em relação às startups lá em Piracicaba, em relação à distribuição dos macros que vocês fizeram, compraram uma empresa agora. Exato. Então dá um panorama disso aí também, que acho que é legal, esses investimentos. Legal. O Lucas, antes até mesmo de trazer esses números, eu atribuo muito hoje a evolução do controle biológico na nossa agricultura ao aperfeiçoamento, à melhoria das práticas industriais, né, quando voltadas aos produtos biológicos. Eu acho que para nós chegarmos no patamar que nós chegamos hoje, se nós tivéssemos mantido há 10 anos atrás, por exemplo, as tecnologias de produção, hoje nós não teríamos condição realmente de fornecer ao agricultor tamanha demanda que hoje existe no mercado. Então, essa evolução realmente ela é necessária, né? Claro que industrialmente a gente vai acompanhando a demanda do mercado, mas a ideia é que nós estejamos sempre na frente da demanda do mercado, para que a hora que ocorrer nós já estejamos preparados para isso, né? Treinados, capacitados, os nossos parceiros em geral. E realmente, para você continuar na frente, na vanguarda, né, que a Copert aí, ela é líder do segmento já há bastante tempo, mas para que continue sendo líder, nós temos que investir na parte de industrial, nós temos que investir na parte de discovery, nós temos que trazer micro-organismos, melhorar os micro-organismos já existentes dentro do nosso portfólio, né? Fazer a introdução de novos registros de produtos já registrados fora do país, ou seja, eu costumo brincar, né, que às vezes o agricultor nunca comprou um produto Copert e você chega na propriedade e fala qual que é a próxima novidade da Copert, né? E aí a gente tem uma obrigação quase que moral de de ano em ano lançar pelo menos 2 produtos novos. Esse ano aí o Capsanem, como o Vinícius colocou, né, o Terranem, né? Terranem, como o Vinícius colocou, tem o Buick também que está entrando agora, tem aí o Octane, que foi há 2 anos atrás. Então, quer dizer, isso acaba sendo uma obrigação nossa realmente apresentar para o mercado essas novas tecnologias. E claro, para chegar aqui, você tem ferramentas orgânicas e inorgânicas, né? As orgânicas é o crescimento da própria Copert com estrutura. E o crescimento inorgânico é das aquisições. Que chegamos no patamar que nós chegamos hoje, né, em 2022, aí, fazendo algumas aquisições estratégicas importantíssimas dentro do nosso hall de parcerias de empresa aí. Começou lá atrás com a Itaforte Bioprodutos, né, lá em 2011, 2012, né, com a Itaforte Bioprodutos, que era até então a maior empresa de controle biológico do país, uma empresa ali em Itapetininga, São Paulo, familiar ainda, mas que tinha 3 produtos registrados no Ministério da Agricultura, inclusive foi a primeira empresa a registrar como biofungicida e bionematicida, ou seja, enquadra exatamente na mesma legislação dos agroquímicos. Então veja a seriedade e a responsabilidade logo ali, né? Então ali foi o começo de tudo, né? Paralelamente, a Copert ela vai registrando os seus produtos, né, que tem aí de origem fora Brasil, aqui. E claro que isso leva 8, 9, 10, 5 anos, dependendo da tecnologia. Então, faz aquisição de uma empresa, entra no mercado com 3 bons e importantes produtos e a partir daí abre-se o leque de comercialização. E aí busca empresas que também têm dentro do mercado nacional uma relevância e que estrategicamente faz sentido nós incorporá-la, né? Um exemplo foi a Bug, agentes biológicos, né, que trouxe para nós um know-how em produção e comercialização de macro-organismos, né, onde veio o tricograma galóide, tricograma precioso, o Telenomus, que ainda está em desenvolvimento, e outros tantos macros, né, que essa indústria realmente traz para a gente. Fizemos aquisição da Nitrasol na Argentina também, né, uma empresa mais ligada à produção de inoculantes em geral, né, mas hoje é a empresa que nos fornece inoculante aqui no Brasil, é uma subsidiária Copert já, né, fizemos essa aquisição há 3 anos atrás, fizemos aquisições de algumas distribuidoras durante o caminho aí, para que facilitasse e acelerasse o nosso acesso ao consumidor final, ao distribuidor ou ao cliente, né, isso também nos impulsionou bastante dentro desse mercado. Recentemente, fizemos aí aportes
dentro do Gazebo, né, que é um hub dentro da Tech Garage ali em Piracicaba, né, existe ali um hub de investimento em startups que é o Gazebo, onde a Coopert aí está alavancando mais de 50 milhões de reais, onde a própria Coopert posicionou em 10 milhões de reais para que nós consigamos, junto com o mercado de investidores como um todo, trazer pesquisadores, trazer indústrias, trazer empresas que olhem para esse mercado que a Coopert está inserida e traga ideias, traga ferramentas, traga subsídio para que nós consigamos junto aí avançar dentro desse controle também. Ao passo que, ao mesmo tempo, nós também, junto à FAPESP e à Exalc, investimos 40 milhões de reais no SparkBio, que isso sim é um centro de pesquisa de inovação tecnológica, controle biológico, voltado ao controle biológico nos países tropicais, onde a Coopert aportou 20 milhões de reais e a FAPESP mais 20 milhões de reais, e montamos o que eu digo que é a maior concentração de pensadores em sustentabilidade do Brasil, né, onde vários pesquisadores se submetem os seus produtos, os seus trabalhos, as suas linhas de pesquisa em prol da sustentabilidade da produção. E a Coopert, consequentemente, se apropria daquilo, desenvolve aquilo, paga royalties para a faculdade, ou seja, você cria aí uma relação público-privada saudável, né, e faz com que a nossa contínua busca por ferramentas realmente ela se evolua e se estenda nesse sentido. Então, organicamente e inorganicamente, o fato é que nos posicionamos, continuamos nos posicionando aí como líder no segmento, né? E dessa forma faz com que a gente tenha outros acessos de forma mais rápida. E a pergunta é, quem que é a próxima, né? Quem que é a próxima? E do drone também, né, Vinícius? Exato. Complementando Tem só mais cana, né? do SparkBio também, né? Essa parceria público-privada é a Show. primeira que é feita com a Exalc. Nós somos a primeira empresa privada a ter um prédio dentro da universidade. Que bacana. E a universidade conta um pouco da história da agricultura no Brasil. Estive lá no lançamento, na época. É? Foi bem legal. Foi 2020. 2020, foi bem na pandemia. Foi, fevereiro de 2020. Isso, lá no auditório. Isso, né? Eu tava. Aquilo tem um cheiro de conhecimento e tudo mais, é fundamental. E está sendo, a gente começou a colher frutos dessa parceria já em melhorias de processo. E aí, também trazendo, acho que o Rodrigo pincelou bem, eu vou dar um pouco mais de especificidade em cada uma das etapas aqui. Mas, por exemplo, quando a gente fala de unidade fabril, quando a gente fala de capacidade de produção, a gente não fala só e você disponibiliza o produto, mas como e qual produto. A gente tem um negócio muito claro hoje, você pode produzir biológico em meio líquido ou produzir ele em meio sólido, como é o processo que a gente faz hoje. Obviamente que o meio líquido te dá muitas possibilidades de você acelerar, de você ter, mas você não pode ir só para ele sem esquecer a qualidade. Então hoje a gente faz a escolha ainda por um processo moroso. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente processa mais de 20 toneladas de arroz por dia. É mais do que a cidade de Piracicaba consome diariamente. Então, é muito arroz. E aí você produz. É a nossa base, né, de produção. E aí você você produz o fungo e acelera. Quando você tem tecnologia na tua fábrica, aí vai um aprendizado que a gente teve com os holandeses. Quando eles chegaram no Brasil, a gente fazia como falou, quanto você fatura por pessoa? E a holandesa falou assim, quanto você fatura por metro quadrado? Obviamente, tamanho do país, né, e tudo mais. Então você inverte um pouco da lógica. Você precisa ir para a tecnologia. Então, o fungo que você normalmente produziria ele em 20 dias, como você traz ele para você produzir ele em 11, 12 dias, né? Isso lembra o seguinte, nós estamos cheios de inseto lá dentro, e aí dentro desse inseto é um resort para lá dentro, né? É um spa maravilhoso. Mas não pode ser, porque senão ele fica lá pro resto da vida. A gente tem que acelerar essa etapa e ter a qualidade dele. Não adianta você produzir rápido e não ter qualidade. Isso a Coopert faz de forma brilhante. Essa última fábrica que a gente investiu, que eu citei aqui, essa 70 milhões, é uma unidade de formulação. Você produz o inimigo natural, você produz o inseto que você quer, e aí você armazena ele num processo que você pode guardar um tempo bom. Só que para eu dar a minha capacidade de armazenamento para o meu cliente, ou seja, muito do crescimento da Coopert, vai em ela dar a possibilidade do cliente armazenar, você poder deixar ali rápido, logística funcionar para o cliente. Faz muito, quanto que os clientes do Grupo Agrotécnica Matão, lá em Matão, tem essa necessidade. Falou, traz para mim amanhã.
Como que o biológico pode fazer de vivos, né? Micro-organismos vivos, olha o desafio. E como você fazer isso? Se é um biológico, você não pode se desconectar das necessidades que você tem de deixar o organismo na melhor qualidade dele lá. Você não tem como submeter, você tem tecnologia para isso, mas você também tem que fazer teu processo logístico rodar. A unidade de formulação é isso. Você tem uma capacidade muito rápida de produto que é solicitado pelo cliente, ele entra na linha de produção e ele sai dedicado àquele cliente. Quer dizer, a gente só formula, que é o grande segredo do processo do biológico, é a formulação, os componentes. Acho que quem é do agro muito está vendo a dificuldade que a gente está tendo com o glifosato, por exemplo. Quantidade de glifosato que você tem, aí você vê o resultado indo por outra mesma empresa muda, você tem coformulantes, né, formulação dentro daquele processo, assim também é com o biológico. Então você investir nessa final da cadeia foi muito importante para nós, nos deu agilidade na entrega, nos deu possibilidade da gente poder continuar a crescer e com certeza mudou a qualidade do nosso produto também. A gente sabe que dentro de uma embalagem de biológico, ela precisa ser igual. Quando você tem uma indústria como a nossa, você consegue fazer que aquele tenha padrão, que você tenha o mesmo produto sempre. Segurança. Então, isso nos dá muita possibilidade de você continuar crescendo e dar essa segurança que o cliente quer. E aí, realmente, entrando numa das aquisições que foi muito importante para nós em cana, nós temos um produto que ele veio da Bug, como o Rodrigo colocou, que são os macrobiológicos, inclusive hoje, que é a maior planta do planeta, está encharqueada, para quem está escutando nós, quiser ir lá conhecer. É interessantíssimo conhecer uma unidade. Já quero conhecer lá. É uma unidade de produção de inseto mesmo. E aí, inseto grande, e aí você fala, qual que é a quantidade que tem aqui? É uma quantidade algumas vezes a mais do que a população do planeta dentro de uma fábrica. Então você fazer a logística desse negócio, você produzir macro, é inovador demais, é muito interessante para quem queira estar lá. Não adianta nada você ter essa fábrica, ter um investimento gigantesco, ter um produto de extrema qualidade, se ele passa para aplicação por uma pessoa, que tem um drone, que tem aplicação lá, ou até o próprio cliente nosso, que não tem expertise. Não tem tecnologia, ninguém fez um drone hoje ainda, tecnologia, a gente tem muitas indústrias fazendo drone, para N fins, mas menos ainda para você aplicar macrobiológicos em agricultura brasileira. Então, você precisa ter uma adaptação naquele processo. Nós vamos buscar a maior empresa que ela não fazia tecnologia. O grande negócio dela era como entender o agricultor, a dinâmica do agricultor e a da agilidade no investimento do drone. Quer dizer, faltou, compro 1, 2, 3 drones e vamos para o mercado. E era maior. Nós fizemos a aquisição dela em 2020, dessa empresa. Expandimos muito, né, esse negócio. Hoje é a maior empresa de drones do planeta. Era Geocom, né, Vinícius? Era a antiga Geocom, hoje a gente transformou num nome que é mundial, né, o nome de serviços da Koppert no mundo, chama Natutec. Então ela hoje, inclusive, faz a sede, a Natutec faz a sede no Brasil, com essa empresa de tecnologia, e lá fazer uma aplicação de biológico, com a tese tricograma. A gente faz aplicação de líquidos, em geral, herbicida, fazemos imageamento com vários produtos aí, análise de falha, plantas daninhas, planetiometria, entre outros produtos. E interessante, parte do processo de crescimento biológico é você apoiar os stakeholders da tua volta, né? A cadeia, né? Como inteira. Porque você, como eu falei, você tem que adaptar, você tem que estar do lado do seu parceiro, dar a mão para ele, também trazer ele junto, você tem que trazer uma empresa e não só pensar em crescer, né, para você estar lá. A gente cuida demais do resultado que o controle biológico é promovido. Então, ele é caro para a Koppert, esse é o segredo. Mas esse é o você precisa estar com o seu cliente, com o seu parceiro, para fazer o biológico andar. Nós levantamos duas bandeirinhas aqui, Alessandro, que é sempre legal, Koppert e controle biológico. Nós andamos para os dois lados, né? Nós não somos só Koppert, nós temos que levantar uma outra que favorece outras empresas de controle biológico. A nossa seriedade. E assim vamos continuar fazendo isso para promover para o agricultor esse resultado tão bom na última linha. Excelente, Vinícius, Rodrigo e Lucas. Eu acho que vocês estão, né? Eu falei assim, mais do que confirmado no caminho certo, que realmente está muito bem. Tem muita projeção para dar essa segurança, né? Então, essa visão de que
antes de vir a demanda, vamos estar preparados. Ela é fundamental e para os produtores que estão nos ouvindo, que às vezes fica até um pouco, será que vai ter? Às vezes a gente muda toda uma dinâmica técnica lá na ponta e qual que é o futuro? Não, esse é o caminho, tá mais do que provado, as produtividades, os controles, os resultados de última linha de gestão, eles já mostram esse caminho. Então é legal agora a gente conversar, né, olhando esses panoramas dos cultivos, né, olhando a bandeira do controle biológico e dos cultivos, para a gente ir caminhando aqui para a conclusão do nosso podcast de hoje. Bom, falando um pouco de cereais então, Alessandro, Lucas, aí, né, envolvendo toda essa parte de produção de grãos em geral, soja, milho, né, enfim, amendoim, HF em geral aqui no estado de São Paulo, é um estado que também tem crescido bastante a sua adesão e a gente mede realmente a chegada dessa ferramenta a partir dessa adesão por parte do agricultor, né? Ferramentas importantes aí no controle das principais pragas e doenças, né? Citros também envolveram aí dentro desse HF, né? Fruta, verduras e legumes em geral. E realmente o mercado aqui no estado de São Paulo, por exemplo, saiu aí nas últimas pesquisas aí que até a soja está crescendo, né? A área de produção de soja está crescendo aqui no estado, né? Ora pelas renovações, ora realmente avançando dentro de pastagem degradada e tudo mais e tal. E o controle biológico com certeza cresce nesse mesmo sentido, né? E a gente acredita ainda que tem muita coisa ainda para fazer, por exemplo, em HF, né? Em fruta, verdura e legume, no tomate, na alface, na cebola, no pimentão, né? Assim como tem nos citros também, a gente tem avançado bastante na citricultura, como o Lucas comentou ali no passado, trazendo ferramentas alternativas dentro do controle. Então veja, acho que hoje nós estamos inseridos praticamente em todas as culturas, né? O Vinícius vai comentar um pouco mais de cana-de-açúcar, mas aqui no estado de São Paulo, basicamente é cana, né? Você tem aí o café, importante aqui também, né? Mais ali sentido Minas Gerais, ali, né? Alta Mugiana. Então é um estado pluricultural, né, onde a gente consegue estar posicionando sim as ferramentas biológicas, né, em todos esses cultivos com entrega responsável de resultado. E de novo, tem aquelas que são até mais palatáveis, né, igual um suco de laranja sustentável, imagina um café sustentável, né, imagina o quanto que isso realmente atrai o interesse do consumidor final nesse sentido. Então basicamente é isso, junto com a agrotécnica que está aí bem distribuída no estado também, nos ajudando a levar os nossos produtos com responsabilidade técnica aos agricultores, aos clientes final. A equipe muito bem treinada e crescendo, né, Lucas? Sim. Todo ano aí é 1, 2 lojas, entra mais gente na equipe e tudo mais, fortalecendo tecnicamente a empresa, a equipe como um todo. E claro, nós precisamos de parceiros assim, né? Parceiros com essa responsabilidade, engajados, né? Com essa visão, engajados. Rodrigo, e você sabe que me veio uma coisa agora para mim, acho que é legal você colocar isso também, que muita gente tem ideia que o biológico é para pequenos produtores, e você puder dar algum exemplo de grandes empresas que usam e já tem adesão, porque acho que às vezes tem muita agricultura ainda que acha que é para pequeno e médio, no máximo médio, mas hoje existe grande agroindústrias. O Vinícius pode dar exemplo também das usinas, né? Exatamente, Lucas. Acho que esse ele é um dos primeiros paradigmas, né, que tem que ser quebrado, que controle biológico é para pequenas áreas ou para ação manual, sim, né, para tratos culturais de pequena escala ou cultivo protegido. Longe disso, né? Talvez num passado lá atrás, quando realmente foi trabalhado o conceito de manejo biológico, talvez se hoje não mais, né? A Cooper está distribuída em todos os estados de relevância agronômica no país, no Mato Grosso, na Bahia, em Rondônia, em Roraima, em Minas, em Goiás, Luiz Eduardo Magalhães, enfim, no Sul, Paraná, Santa Catarina. Então nós estamos distribuídos em todas as regiões. E hoje, grande parte do nosso número está distribuído em soja, cana, milho. Né? Então veja que para você ter uma atuação na cultura da soja, você tem que estar realmente preparado. E passa longe de ser só pequenos agricultores. Hoje, as nossas tecnologias, dada a sua tecnologia realmente embarcada que tem, você hoje pode fazer junto com fungicidas, junto com inseticidas, associado no mesmo tanque, por exemplo, e isso permite realmente o uso em grandes áreas. Né? E otimiza, né? Otimizando o operacional, né? Sim, exatamente. Complementando, eu acho que o inverso ainda. Eu acho que, na verdade, o controle biológico teve mais disponível para grandes do que para os pequenos. O nosso desafio
por forma da cultura. A cana começou assim. A cana começou ao contrário, né? Começou no grande. Começaram primeiro a substituir mesmo. Com a Cotés, exatamente. Sim. Perfeito. Exatamente. Então, assim, Lucas, realmente hoje o controle biológico está acessível a todos, pequeno, médio e grande. Né? E claro que o grande agricultor hoje, pela necessidade dele, de novo, de alternar ferramentas, como a gente estava comentando, mas principalmente pela segurança que ele tem na tecnologia, hoje sim, ele já abre mão da tecnologia e já faz em áreas total. Então nós temos aí grandes clientes, o próprio Eraí Imagem é cliente nosso, né? Nós temos grandes clientes, o Herbon Futuro é cliente, então nós temos grandes clientes hoje esparramados Brasil afora, aí aqui no estado de São Paulo, a maioria dos sementeiros do sul do estado são clientes Koppert, né? Então, enfim, estamos esparramados aí, a citricultura da mesma forma, né? A família da Vogels são clientes Koppert, então também tem uma relevância grande no setor. Então, inúmeros exemplos nós temos aqui, né, para dar para vocês. Isso, mais uma vez, reforça a confiança, né, e a tranquilidade na tecnologia. E a cana voando, né, Vinícius? Eu tenho orgulho bastante assim, de poder trazer alguns números. Nosso maior market share hoje, dentro de culturas, na Koppert é cana. Isso vem de, lógico, uma base da cultura já se comportar usando controle biológico. Mas eu acho que realmente o controle biológico da Koppert mudou essa história, mudou o mindset da pessoa que está pensando, e isso é favorecido por N fatores dentro de cana-de-açúcar. Vou citar um exemplo que a gente não colocou aqui, mas como, por exemplo, a substituição de carbono, né? O ganho de carbono, o crédito de carbono que esse cliente da Koppert que faz a escolha do uso de uma posição mais sustentável para ele, reverte hoje em dinheiro, além de tudo. Né? Hoje a gente tem um programa RenovaBio em cana-de-açúcar que ele retorna em CBIOS. A gente tem usina grande aqui perto da região do Grupo Agrotécnica, por exemplo, que tem um volume de uma safra, utilizando opções sustentáveis, de 1 milhão de CBIOS, que é essa moeda que o mercado compra. Sou aquela indústria que consumo muito, e aí eu preciso repor um pouquinho do carbono que eu consumo, então eu preciso devolver isso. E aí eu vou e faço a compra de um grupo que é positivo, carbono negativo, a gente fala, na verdade, né? É a compensação. Então a compensação, quando eu falo 1 milhão de CBIO, hoje o preço de CBIO no mercado está mais ou menos R$90. Então um grupo que faz a opção de usar produtos que dão sustentabilidade para ele, produtos que fazem essa substituição, 90 milhões de reais a mais dentro do processo. E o mais legal, as indústrias, para favorecer isso, de usinas de cana-de-açúcar, têm pago ao fornecedor também. Então, reconhecendo o fornecedor por opção e uso de opções sustentáveis, aí eu posso citar várias. Hoje a gente tem dentro do portfólio de cana-de-açúcar um produto que fixa nitrogênio. Quer dizer, eu posso reduzir o N que eu coloco lá, eu posso com qualidade fazer isso. Né? Excelente. Então, quais são as novas faces desse controle biológico? Em cana-de-açúcar, hoje todos os grandes grupos, sem exceção nenhuma, a Koppert está presente, e ela não está presente só com uma venda de produto. A gente não é só isso, né? Nós somos uma substituição daquele manejo usual deles por um manejo inovador e, sem dúvida nenhuma, melhor. Então, é engraçado. Em cana, nós fomos buscar, inclusive as primeiras conversas que a gente teve com o Grupo Agrotécnica, falou que nós somos bons em usina, mas em fornecedor nós somos horrível. Porque era a troca de você falar assim com o dono e você precisar de um elo de confiança como a distribuição tem, né? Quem estava lá dentro do cliente não era a indústria, era o nosso parceiro. Então era uma mudança de você ter os parceiros certos, posicionados ali, parceiros que entendessem. Aí eu posso citar, a Agrotécnica foi das poucas no Brasil que olhou para nós e falou: vou colocar 2 pessoas específicas para coordenar o meu time embaixo. E esses caras pensam, respiram e falam só de controle biológico. E esses 2 caras eram o focal point dentro da operação deles, e que isso fez mudar totalmente o cenário. Então a cabeça do Lucas levou para a gente ter essa mudança e essa mentalidade, né, do grupo, porque o controle biológico ia chegar em um lugar. E os números estão aí, não deixam mentir, a gente tem conversado hoje só de coisas boas. Então, falando de cana, eu brinco com a minha equipe lá, a gente estava em treinamento na semana passada. Nós estamos com uma avenida, sem ninguém na nossa frente, aquela avenidona de 5 faixas lá nos Estados Unidos, sem quinta marcha engatada, e ninguém na nossa frente. Vamos acelerar, porque tem muita coisa boa vindo, tem muita inovação, a gente tem mudado esse negócio,
E com certeza, os desafios são grandes, mas nós estamos preparados para suprir eles. Em cana-de-açúcar, nós vamos deixar um pontinho na história, sem dúvida nenhuma, pelo tudo que a gente tem feito. E só fechando, acho que cana-de-açúcar é um belo exemplo, talvez o melhor exemplo de o que o controle biológico realmente faz, né, numa cultura como um todo. Porque sem a cotese lá atrás, por exemplo, sem o tricograma hoje, seria inviável a produção e o controle da broca, né, da diatreia. Né? Então ali foi a profissionalização, né, do sistema e aí, claro, foi arrastando tudo aí para frente. E como a gente gosta, né, de trazer mais novidades, nós temos uma atração muito especial preparada com muito carinho para vocês. Nós vamos ter agora uma participação especial, alguém sabe? Eu acho que é o embaixador do agro sustentável no Brasil, hein? Esse vai divertir muito aí, vai ter muita coisa boa para trazer para nós aí. Maravilha, então olha, a convite da Coopert, né, e a convite do Grupo Agrotécnica, vamos receber agora o Léo Chaves, cantor e produtor, para deixar aqui uma mensagem. É com você, Léo. Entrando aqui, olá Alessandra, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês aí da Agrotécnica, participando aí desse podcast. Maravilha. Bom, vou falar então sobre a minha conexão, né, com o agronegócio. A minha conexão começa já de criança, né? A minha convivência com o campo, né? Poxa vida, eu tinha, acho, 4, 5 anos já, eu já convivia direto. Então, cavalo, boi, plantação, isso é paixão, né? Eu sou apaixonado com terra, com mato. Mas, depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de me tornar pecuarista, né? Já me tornando produtor rural, né? E a minha convivência com lavouras não é tão grande, né? Depois de mais velho. Mas eu sou apaixonado pelo agro, então eu sou um curioso, eu defendo o agro 100% e tenho atuação no mercado de publicidade junto a empresas que atuam no agronegócio, né? E é uma paixão na minha vida. Eu criei uma genética durante muitos anos de Senepol, né? A gente trabalhava com gado de corte, tanto no Pará quanto na região de Uberlândia, na região do Prata. E em 2019, um pouco antes da pandemia, eu acabei diminuindo um pouco a atividade, né? Hoje eu estou bastante focado no entretenimento. Então, palestras, publicidade, música, hoje é o meu carro-chefe. Mas eu garanto que jamais me afastarei do agro. A minha parceria com a Coopert já vai aí para o 3º ano, né? Eu tenho muito orgulho, cara, de vestir essa camisa. Para mim é uma honra representar a Coopert em vários eventos pelo Brasil, me unir a um time campeão, né? Porque a gente, na verdade, quando faz eventos, eu faço eventos junto com a Coopert, eu tô unindo forças com um time que já é vencedor, né? Que é o time da Coopert. E a gente faz novas amizades, a gente tem uma conexão muito bacana, não só nas relações que se estabelecem com a parceria, mas também com o propósito, né? Com os moldes da empresa Coopert. Agredir menos o meio ambiente, né, um cultivo mais natural, aproximar de um cultivo mais natural, quanto mais natural, melhor. E hoje o mundo quer isso, né? Então, para mim poder levantar essa bandeira, cara, da sustentabilidade, para mim é sensacional, bicho. E estar junto com a Coopert é orgulho, porque é o número 1 para mim, sempre, é o número 1 do mundo. E eu assim, sou Coopert desde criança. eu penso que a Coopert tem uma responsabilidade enorme pela frente, né, representando os biológicos, menos agressão ao meio ambiente, como eu disse, e diante dessa responsabilidade, acho que um time faz toda a diferença e lideranças fazem toda a diferença, né? Eu enxergo dessa forma. Conheço muita gente dentro da Coopert e sei que eles são pessoas sérias, uma empresa séria, com responsabilidade. E eu acredito que a gente, unindo forças e trabalhando com eficácia, com eficiência, a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Eu falo a gente porque eu me considero do time da Coopert, né? A gente faz eventos pelo Brasil inteiro aí. Eu sou embaixador da Coopert, então eu me considero do time, cara, e tenho muito orgulho disso. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para que a gente nunca ache que a gente chegou em algum lugar, né? Eu venho falando muito com os parceiros que eu tenho, tanto na educação, no instituto, nas empresas que eu tenho, para a gente entender esse início de ano, esse final de ano, como se fosse exatamente o fim de um processo, né, o fim de uma etapa e o início de outra.
com novos desafios, com novas conquistas, com novos objetivos. Então, essa responsabilidade, essa visão, essa ótica de alcançar, né, novos lugares é o que eu tenho para dividir, é o que eu tenho feito, é o que eu tenho buscado na minha vida constantemente. E acho que a Corporate pensa assim, por isso que a cada ano que passa, cresce mais. Que a gente possa, então, desfrutar disso tudo e fazer uma diferença enorme no agronegócio, né, na terra, no campo, né, cara, e junto aos produtores rurais. Para mim é um orgulho estar junto com vocês e vamos em frente, que é tudo nosso. Poxa, eu acho que a gente vai procurar se reinventar com essa parceria cada vez mais. Esse ano a gente trabalhou com o Corporate Experience, que foi um evento sensacional, onde a gente aproximou o cliente da realidade, né, da Corporate, para que ele pudesse conhecer mais a empresa, conhecer os moldes da empresa, o impacto da empresa no agronegócio. E, obviamente, confraternizando no final, né, com música. A gente sempre terminava o evento com música e estabelecendo uma conexão maior, né, entre cliente e empresa, entre parceiros e empresa. O nosso grande desafio vai ser fazer diferente, mas com um impacto maior, o nosso trabalho, a nossa parceria, e que a gente possa conseguir isso, eu tenho certeza. Vamos embora, vamos para frente. Eu acredito que, assim como tudo tem se reinventado, nós estamos na quarta revolução mundial, a era digital, né? Eu acho que tudo está num processo de reinvenção, as coisas se fragmentam cada vez mais, né? No meu caso, a música vem se fragmentando cada vez mais. Eu acho que, quando você fala em defensores, há uma fragmentação também, ou seja, tem os defensores químicos, e acredito que o biológico é a grande bola da vez, está todo mundo olhando para esse lugar, e, poxa, agride menos o meio ambiente, é sustentabilidade, o mundo inteiro quer sustentabilidade, e o biológico vai de encontro a isso, né? Então, que a gente possa ter sabedoria, todo mundo, para que a gente possa unir forças, né? Unir forças em prol do meio ambiente, dos produtores rurais, de produzir alimentos com qualidade, para a humanidade. O Brasil é a bola da vez, todo mundo sabe disso, e eu acredito que junto com os biológicos, especialmente a Corporate, a gente vai mais longe, eu tenho certeza, o impacto vai ser mais positivo. Obrigado, um forte abraço a vocês, estamos juntos, 2023 é nosso. Saúde e paz. Muito obrigada, Léo. Não, vamos agradecer o nosso embaixador, né, Vinícius, cantou aqui a bola, Rodrigo. Muito bom ouvir, né, Lucas? Sim. Esse depoimento, e o Léo, que fez aí uma trajetória muito junta, né? Deve ter até já a mesa cativa dele lá na Corporate. Já tem a plaquinha de patrimônio, já. Muito legal. Tem uma capacidade gigantesca de difundir esse controle biológico também. Foi muito importante na nossa história também. Super obrigada, Léo. Bom, pessoal, estamos aqui concluindo, né? Concluímos com chave de ouro o nosso terceiro episódio. Vou deixar agora para as mensagens aí finais, ou começar ali com a ponta da mesa. Rodrigo, deixar suas considerações e muito obrigada pela participação. Imagina, Luciano, nós que agradecemos, o Grupo Agrotécnico como todo, na posição do Lucas aí, né? Estendo nosso abraço ao Ciof lá, o senhor do grupo, né? Nosso Corporate, agradecer muito a participação, né? O Lucas, mais do que ninguém, sabe aí, né, da nossa parceria, o quanto que a gente tem caminhado junto, o quanto que é responsável as nossas conversas, né, como que a gente direciona realmente, comercialmente, tecnicamente a nossa equipe. E a Agrotécnica, como sempre, um parceiro estratégico, importante para nós, né, e que está aí bem alinhada com as tecnologias e tem nos colocado à frente de bastante negócio interessante. Então, obrigado, Lucas, mais uma vez, Agrotécnica, Alessandro, todo o time aí, pela oportunidade, por estar aqui discutindo e, de novo, né, desvendando um pouco mais sobre esse conceito manejo biológico aí, que eu acho que quanto mais a gente conversa, melhor a gente consolida realmente a ideia, né? Gente que agradece, né? Muito bom. Vinícius, deixa para nós aí sua mensagem final. Que papo gostoso, né? Acho que é muito legal falar de futuro, muito legal falar de inovação, quem é assim, né? Então, eu agradeço demais aí o Grupo Agrotécnica, o Lucas, que, como a gente comentou aqui várias vezes, né, por vezes, comprou a nossa briga, comprou a ideia de desenvolver aqui na região e em todo o estado de São Paulo a posição do controle biológico, um inovador, esse novo momento, e assim a gente permanece aí. Eu deixo o recado também das redes sociais da Corporate para quem quiser seguir nós lá e acompanhar as novidades. Realmente nós somos essa transformação do agro que todo mundo tem falado. E a gente permanece forte na ideia, sendo muito honesto, sendo muito parceiro com quem comprou as nossas ideias lá no início.
Então, agradeço demais mesmo. Eu deixo à disposição aí, em nome da Coopert, tudo que os nossos parceiros, dúvidas, e para estar aqui quantas vezes vocês precisarem. Muito obrigado. Maravilha. Lucas, nosso anfitrião, trazendo cada vez mais informações, né, e pautas. Obrigado, Lucas, sempre tá pensando lá na frente, tá? E ele colocou, vamos falar de controle biológico. Que bom, obrigada por promover tudo isso. Nós que agradecemos, em nome do Grupo Agrotécnica, o grande parceiro, né? Como é bom, né? A gente ter empresas parceiras nesse nível que é a Coopert, é uma coisa assim que só engrandece, só mostra que a gente realmente está no caminho certo. E o distribuidor precisa disso, né, Alessandro? Você que está em contato aí direto com o distribuidor, se a gente também não tiver grandes parceiros e inovações, a gente realmente não consegue navegar nesse mercado tão competitivo. Então a gente precisa realmente dessas empresas do nível que é a Coopert hoje. Só tenho a agradecer a vocês, Rodrigo, Vinícius, Gustavo também, que sempre nos apoia, o Gustavo Herman, que é o diretor, né, o Danilo, enfim, todos eles, um time enorme que a gente tem contato com a Coopert, que a gente só tem que agradecer mesmo. Maravilha, então concluímos nosso terceiro episódio. Em breve a gente já traz, né, as novidades para o quarto episódio, mas fica o nosso convite para, novamente, seguir todas as redes sociais do Grupo Agrotécnica, no Instagram, LinkedIn e no Facebook, a ouvir através do Spotify e mais, ouça sem moderação, mas compartilha. A boa informação, ela precisa chegar no agro em todos os pontos. E a gente conta aí com vocês compartilhando. E lá no YouTube também, curte, comenta, compartilha, deixe dúvidas, deixe até sugestões de novas pautas, tá? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!